Muito bom dia a todos. Meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos, né? Nos reunimos no bairro dos Pimentas e é mais uma vez uma alegria poder estar com vocês para falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, como tem sido hábito toda semana. Eu passo uma leitura que eu fiz com algumas reflexões. O texto de hoje, que eu peço que você abra, está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 43 a 48. 9, 43 a 48 do Evangelho de Marcos. Tema de hoje, inferno nas palavras de Jesus. Jesus é quem mais fala sobre o inferno. É uma frase que eu já ouvi várias vezes, né? Assim, sendo repetidas em mensagens, em aulas. E eu fui pesquisar no Novo Testamento a ocorrência dessa palavra. E para minha surpresa, em 75% das 20 vezes em que ela aparece no Novo Testamento, 15 vezes a palavra inferno exatamente sai da boca assim de Jesus. E fiquei ainda mais surpreso e até certo ponto também temeroso quando eu percebi que dessas 15 vezes que a palavra inferno é pronunciada por Jesus, em 11 oportunidades ele utiliza a palavra geena, palavra grega, né, geena. E apenas em 4 vezes aparece a palavra Hades, ambas palavras assim gregas. Hades é uma palavra, na verdade, para os gregos, Hades era o deus da morte. E também era uma palavra em que representava o lugar aonde os mortos assim ficam. Existem algumas religiões que dizem que a inferno, na realidade, é a sepultura. E elas utilizam a palavra Hades para dizer somente sepultura. Não há essa ideia de uma realidade eterna, como é pregado. Para algumas pessoas, elas gostam de falar isso. E de fato, em 4 vezes, a palavra Hades, ela está mais realmente relacionada à sepultura, como por exemplo, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 23, na parábola do rico e Lázaro. Ali Hades, em grande parte, está falando de fato da sepultura. Porém, há uma outra palavra, inclusive, como eu disse, ela é mais utilizada por Jesus 11 vezes no Novo Testamento, em que fala de uma outra realidade. Os judeus, na época de Jesus, conheciam bem essa palavra, que é Gen Ben Hinnom, que seria literalmente traduzido como Vale do filho de Non, ou dos filhos de Non, que na realidade a maioria consegue entender que era um depósito de um lixo, localizado fora das muralhas de Jerusalém. Então, essa palavra, esse depósito, esse lixão, era um lugar, era na verdade um depósito de lixo, né? Ali eram lançados os cadáveres das pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda espécie de imundície era lançado ali. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. No passado, reis idólatras queimaram seus próprios filhos naquele lugar e daí então está o motivo de ter se tornado um lixão. Se você quiser ler lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1, diz que o rei idólatra Manassés queimou seus próprios filhos a um deus cananeu chamado Moloque. Por que, então, o próprio Jesus utiliza essa palavra, Geena, para falar da realidade do inferno em termos eternos? Então, nosso texto de hoje, que eu pedi para que você abrisse, lá em Marcos, capítulo 9, versículo 43 a 48, talvez seja uma resposta para a nossa indagação. Vamos ler. Marcos 9, 43 e assim a 48. Jesus diz: e se a sua mão leva você a tropeçar, corte, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que ter nas 2 mãos
ir para o inferno, ou para o Geena, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2 ser lançado no inferno. Versículo 48. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, Jesus aqui, ele está nos incentivando a viver uma vida santa. E de fato, a vida cristã é uma renúncia ao pecado. Então ele está dizendo, olha, se os seus membros, através dos quais o pecado pode aparecer na sua vida e pode dominar, como por exemplo os olhos, né? Cuidado, olhinho com o que vê, é o antigo hino, corinho, que mostra uma realidade. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado os pés, aonde eles vão nos levar e vão levar o restante do corpo. Jesus está dizendo, olha, se isso faz você pecar, corte. É claro que ali ele não está falando literalmente para cortar, mas ele está querendo dizer, olha, trave uma luta de vida ou morte. O autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, diz que na nossa luta contra o pecado, ele diz para os hebreus, vocês não chegaram ainda ao sangue, mas se for necessário, chegue. Então, trave uma luta de vida ou morte contra o pecado. Porque o pecado, ele entra e ele quer nos dominar exatamente através do nosso corpo. Por isso o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, fala que o corpo é o templo do Espírito Santo e que eu não vou pegar o meu corpo e me unir a uma prostituta, porque ali eu estarei contaminando o meu corpo. Então é através do corpo que os nossos pecados, assim, eles aparecem. E por esse motivo, aqui Jesus está dizendo, olha, corte, tenha uma luta, uma guerra. Um dos textos que eu mais gosto, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, quando o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para depois de haver pregado a muitos, não venham mesmo a ser assim, desqualificado. Então, o que é isso? É a luta que Jesus está falando aqui. É a ideia de que eu vou lutar para que meus olhos, para que as minhas mãos, para que os meus pés, para que o meu corpo em geral, ele não seja utilizado para que através dele o pecado assim se manifeste. Agora, por que Jesus ele usa essa frase? Porque realmente aqui a ideia de cortar, a ideia de arrancar, ele está dizendo, olha, leve a sério, porque através desses órgãos assim, do seu corpo, o pecado pode entrar na sua vida, te dominar, e pode fazer com que você passe, pode definir aonde você passará a eternidade. Com Deus, nas mansões celestiais, ou afastado dele por toda a eternidade, na realidade espiritual, que não é bem um lugar, porque todos nós no futuro não teremos corpos físicos, mas a ideia de passar a eternidade no Geena, no inferno, é a ideia de que aqueles que não obedeceram o evangelho de Jesus vão passar a eternidade em uma outra dimensão, uma dimensão de sofrimento. E o mais importante dessa dimensão é que é uma dimensão totalmente afastada assim de Deus. Este mundo onde ainda existe a presença de Deus, onde existe a influência de Deus, nós vemos tantos absurdos. Imagina viver numa realidade totalmente afastada do Senhor. Então é nesta realidade que viverão aqueles que forem afastados totalmente por Deus. Então, quando Jesus usa o termo Geena, ou lembra do Vale de Inom, ou do lixão, do monturo que havia na cidade de Jerusalém,
Ele está querendo dizer assim, ó, você quer ter uma ideia do que é uma vida afastada de Deus? Pensa no Vale de Inon, pensa no Gena, pensa naquele lixão. Lembre, ali só há imundícia. Ali o fogo é inextinguível, porque realmente os corpos eram jogados, os animais eram jogados, lixo era jogado, enxofre era jogado. Por isso que às vezes enxofre e inferno estão relacionados. É dessa possibilidade. Então ali é jogado. E aí ali queima sempre. É um fogo inextinguível, que nunca se acaba. Você quer ter uma ideia de inferno? É esta. Uma realidade de sofrimento. É nessa realidade que passarão aqueles que insistem em viver do seu jeito e não levam o seu Criador a sério. E sabe, muitos pensam em Jesus pensam nele apenas em termos de amor e aceitação. E de fato Jesus ele veio, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz por nós, ressuscitou por nós, e a partir de então as portas do céu estão abertas, e Jesus é o único caminho, como ele mesmo diz lá em João 14,6, para nós passarmos uma eternidade maravilhosa ao lado do nosso Criador. Mas Jesus também fala, e por isso, é isso que eu quero frisar hoje, de uma outra realidade, que é a realidade do afastamento, que é a realidade do sofrimento eterno. Mas sabe por quê? Assim, Jesus fala. Sabe por que Jesus tem autoridade para falar? Sabe por que a palavra inferno aparece no Novo Testamento mais vezes pela boca de Jesus, nos lábios de Jesus? Porque Jesus tem autoridade para falar isso. Se há alguém que tinha autoridade para falar dos horrores do inferno, é Jesus. Porque a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, não morra, não passe a eternidade no Geena, no inferno, mas tenha a vida eterna. Ele tem autoridade, sabe por quê? Por amor a mim, por amor a você, por amor a toda a humanidade. Deus não fez caso, ele se tornou homem, viveu uma vida perfeita aqui na terra, não pecou, para se tornar o nosso sumo sacerdote, para se tornar o Cordeiro de Deus perfeito, que tira o pecado do mundo. E porque ele nos ama tanto, que ele não quer, nem que eu, nem que você, nem que ninguém passe a eternidade no inferno. A eternidade longe de Deus, a eternidade de sofrimento. É claro que essa mensagem não é uma mensagem muito popular hoje em dia. Esses dias eu estava assistindo assim, a palestra de um pastor, e ele estava dizendo, não, o inferno é aqui na terra, inferno é o sofrimento aqui na terra. Se o inferno fosse aqui na terra, para que Jesus teria morrido na cruz? Se nós sofreríamos um pouquinho aqui na terra e depois iríamos todos para o céu, como infelizmente o falso evangelho tem pregado de que no último dia Deus vai dar um jeitinho e tantos bons como os maus vão assim, porque afinal de contas todos nós sofremos nessa terra e todos nós iremos para o mesmo lugar, que é para o céu, junto assim com Jesus. E você sabe que algumas pessoas às vezes me falam isso e eu digo, olha, eu até desejo que seja verdade, mas se a Bíblia estiver correta, quando eu acredito, uma vez Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a Bíblia estiver correta, e se Jesus estiver correto, como eu acredito, eu digo para essas pessoas, eu temo pelo seu futuro, pela sua eternidade. Porque você, infelizmente, pode acordar, pode dormir, pode morrer um dia, ou Cristo volta um dia, e quando você abrir os olhos, infelizmente será tarde demais para se arrepender e perceber que sim, há os dois lados da moeda. Existe o céu aberto, escancarado, o evangelho sendo pregado, e
Esse espaço que eu utilizo toda quarta-feira nada mais é do que isso, para dizer para você que me ouve, que ainda não tem um relacionamento com Jesus, que ainda não fez dele o seu Salvador e o seu Senhor. O dia é hoje. As portas do céu estão abertas para que eu, para que você, para que todos nós, eu que já sou no Evangelho há tantos anos, jamais desvie do Evangelho. E você que talvez não tenha ainda, não esteja ainda trilhando os caminhos de Jesus, hoje é o dia de você começar a trilhar e entrar no céu, nas regiões celestiais, aonde permanecerá por toda a eternidade. Mas infelizmente, da mesma maneira, os rebeldes, os desobedientes ao Evangelho, aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal, passarão também a eternidade. Só que a eternidade longe de Deus, no inferno, sofrimento eterno, no castigo eterno, que não tem fim. Que essas palavras ditas por Jesus possam incentivar a você, que talvez ache que isso é conto de fadas, que talvez ache que isso não é uma realidade, a você pensar na sua vida, na vida que está vivendo. Porque no último dia o que vai importar é ou não é discípulo de Jesus. Todo o restante não vai importar no último dia, que é no dia da sua morte, no dia da minha morte, ou no dia em que o Senhor voltar. Então, e que também essa palavra motive cada vez mais a mim, a você que já é um discípulo de Jesus, a primeiro viver uma vida cada vez mais reta, cada vez mais justa, cada vez mais santa, cada vez mais parecida com a vida de Jesus. Mas que também nos motive a pregar o Evangelho, a incentivar as outras pessoas que ainda não conhecem. Assim a palavra de Deus. Inferno, ele existe, repugnante. Existe tanto que no Novo Testamento é Jesus quem mais fala sobre ele. Mas hoje é dia de nós dizermos: eu não quero passar a eternidade no inferno. Eu quero passar a eternidade com Deus, do lado dele, nas mansões celestiais. Onde, como diz o apóstolo Paulo, agora você está Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você quer ter essa mensagem por escrito, inclusive com todos os textos onde aparece a palavra inferno, no grego, tanto Geena como Hades, como outras palavras também? Entra lá, portal da Igreja de Cristo, igrejadecristo.net. E lá você terá, basta fazer uma pesquisa, inferno nas palavras de Jesus, e lá você vai encontrar essa mensagem assim, escrita de maneira resumida. Que nesta quarta-feira, esta palavra não cause susto, mas esta palavra seja uma advertência para todos, para quem já é discípulo, a permanecer e jamais desistir, mas especialmente para quem ainda não é discípulo de Jesus, a pensar seriamente em trilhar esse lindo e maravilhoso caminho, que nos dá uma vida muito melhor aqui na terra. Mas por melhor que vivamos aqui na terra, nada vai se comparar à vida lá no céu. E por pior que vivamos aqui na terra, nada vai comparar à vida lá no inferno, afastado de Deus. Que Deus nos abençoe neste dia.